E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2. Vamos ler do verso 15 ao verso de número 17, que diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Amém? Amados, Deus criou todas as coisas. No capítulo 1 nós vimos que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, uma escuridão. E o Senhor então cria a luz, os luminares, e começa a criar todas as coisas e cria então a vida vegetal, animal, e começa a preparar toda essa terra. E agora nós temos então uma terra com árvores, com plantas e com animais. Então Deus cria o homem e coloca o homem, melhor, cria o homem à sua imagem e semelhança e coloca o homem na terra e coloca o homem como dominador, dominando sobre todas as coisas, dominando sobre os animais, dominando sobre todas as coisas. E eu estava pensando a respeito das coisas que Deus criou. Deus criou a terra, os vegetais, a vida vegetal, a vida animal e o homem. Desses que Deus criou, o homem, ele criou especial, um ser especial, que ia dominar sobre todas as outras coisas e ia administrar a terra, ia cuidar da terra, ia lavrar, plantar. E disse ao homem, ou melhor, e criou para o homem um jardim, um lindo jardim, e chamou esse jardim de Jardim do Éden. E nesse jardim, Deus, então, diz ao homem o seguinte: olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você pode comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que comer delas, certamente morrerá. A única coisa que Deus pede ao homem, lá no início, no Jardim do Éden, é para que ele não comesse de uma determinada árvore. Uma única coisa. E exatamente nesta única coisa, o homem erra, o homem desobedece. De toda a criação, Deus criou o homem especial. Deus dotou o homem com sentidos. Deus criou o homem com sentimentos. Deus criou o homem para dominar, para reger sobre todas as coisas, sobre toda a criação. E foi justamente esse ser especial em relação às outras coisas que Deus criou que desobedeceu. O único que desobedeceu. Os animais, os vegetais, a vida vegetal cumpre
o propósito para o qual foi criado à risca. O que Deus determinou para os vegetais, eles fazem. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Cumpre ali certinho. Os animais, eles também cumprem certinho aquilo que Deus determinou para eles. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. E tudo que eles fazem é correto. Eles não desobedecem. Eles exercem as suas limitações e cumprem o propósito para o qual foram criados. O homem foi o único que não cumpriu o propósito para o qual foi criado. Ele começou e depois desobedeceu. Fugiu das determinações do Senhor. E por isso, ele pagou o preço. Ele foi expulso do jardim e começou a sofrer o que antes ele não sofria. Foi preciso Deus resgatar esta essência do homem, novamente, para que o homem voltasse a ter a oportunidade de exercer o privilégio do qual ele foi criado. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus nos fez especiais sobre toda a sua criação. Projeto de Deus. Somos o projeto de Deus. Ou melhor, a melhor parte do projeto de Deus é o homem. É eu e você. E desde o início, o que o Senhor deixa mais claro na sua palavra, como o mandamento para o homem, é a obediência. Ele deixou a sua palavra para que obedecêssemos a ela, para que agíssemos segundo as suas diretrizes, a sua direção. E ainda assim, continuamos desobedecendo. O homem continua desobedecendo. Não a cumpre na sua totalidade. O homem no jardim do Éden, ele cumpria a determinação do Senhor. Ele vivia, ele fazia todas as coisas ali que Deus havia determinado. Porém, a que Deus disse não faça, ele fez. Cumpria todas as coisas, exceto uma. E o homem continua, ainda nesse tempo, cumprindo parte daquilo que Deus determina para ele. E continua desobedecendo em algumas outras. Precisamos resgatar a essência para a qual Deus nos criou. Deus nos criou para dominar, para administrar, para crescer, para multiplicar, para viver nessa terra, para comer o melhor dela. Mas tudo isto passa pela obediência, porque sem a obediência sofremos as consequências. O homem sofreu a consequência pela sua desobediência. E o Senhor, então, traça um novo plano, um plano de resgate. Envia Jesus para que resgatasse a essência do homem. E agora nós temos a oportunidade, uma nova oportunidade, de viver esta vida debaixo da obediência do Senhor. Que possamos a cada dia primar por isso, por obedecer
ao Senhor, para que possamos viver o melhor nesta terra. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Comece esse dia orando e pedindo ao Senhor para que você não fuja do propósito para o qual você foi criado e que você seja parte da criação que cumpra a determinação do Senhor, cumpra as determinações do Senhor e que seja obediente. Amém? Deus te abençoe. Sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém.